Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E a primeira pergunta que lhe gostaria de colocar é se entende que o regulador, a ANACOM e a Autoridade para a Concorrência se têm os instrumentos adequados para garantir essa mesma concorrência, ou seja, as competências que lhes estão atribuídas e os meios, se são ou não suficientes para garantir essa mesma concorrência. Por outro lado, e já se falou aqui, o PCP falou aqui numa possível comissão de inquérito, eu não iria tão longe, mas há algo que foi aqui dito e que corresponde à verdade. É que a intervenção do membro do Governo que tutela esta área não é uma intervenção dita normal. Eu até pergunto e questiono se existe algum tipo de diálogo entre a Secretaria de Estado, ou seja, entre o próprio Governo e o regulador, designadamente a ANACOM. Porque a intervenção que o Sr. Secretário de Estado aqui faz é evidente a perda de confiança no regulador. E isso merece uma posição, merece uma ação da parte do próprio Governo. Não terei sido só eu a fazer a leitura daquilo que foi e a interpretar aquilo que foram as suas palavras, mas efetivamente, ainda agora na última resposta, percebe-se bem aquilo que é a perda de confiança no regulador. Como é evidente, e podíamos entrar aqui nesta audição, nas questões da cobertura nacional, na sua importância, naquilo que se traduz depois num serviço também aos cidadãos. Terminou-se agora o processo de consulta pública do próprio leilão e eu penso que é o tempo também do próprio Parlamento poder fazer algumas recomendações no âmbito dessa mesma consulta pública, desse mesmo regulamento, e o CDS assim o fará. Agora, regressando novamente àquilo que foi a afirmação do Sr. Secretário de Estado aqui, que foi absolutamente surpreendido com aquilo que era a proposta de regulamento de leilão por parte da ANACOM na véspera da resolução do Conselho de Ministros sobre a Estratégia Nacional do 5G. E eu fiquei aqui na dúvida, até tive de perguntar aqui ao lado, porque pareceu-me ouvir duas coisas distintas e, portanto, pedi essa clarificação, e é mesmo, não percebi e era importante que isso ficasse clarificado. A expectativa do Governo é que a própria ANACOM faça agora uma alteração àquilo que foi o regulamento apresentado. É essa a expectativa? Ou seja, que esse regulamento possa verter aquilo que é a orientação, a estratégia nacional que o Governo decidiu no âmbito do Conselho de Ministros para o 5G, era uma questão que lhe colocava. Por outro lado, perguntar-lhe também se estamos perante aquilo que há uma alteração no cenário económico. Temos a pandemia, e a pergunta que eu lhe coloco é se vê ou se entende que vai haver algum tipo de implicação, alguma consequência naquilo que é o concurso do próprio 5G, esta alteração do cenário económico. Nós não podemos ignorar a realidade em que vivemos em cada momento. Há um contexto naquilo que foi o lançamento do regulamento por parte da ANACOM, aquilo que foi a Estratégia Nacional apresentada e aprovada em Conselho de Ministros, e teve um determinado contexto no tempo. Nós hoje vivemos outro contexto no tempo e não sabemos, quando for efetivamente o leilão, que contexto é que estaremos a viver, porque ninguém consegue prever o que é que será o país ou o mundo daqui a 2 meses e muito menos daqui a 6 meses. E, portanto, gostaria também de ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre essa mesma matéria. Por último, levantar aqui uma questão que já foi também aqui colocada pelo próprio PSD e que tem a ver com a concorrência entre aquilo que é os operadores das redes e os novos OTTs. Dando 2 exemplos, o caso do WhatsApp, que ouvi no exemplo que foi dado pelo PSD, lembrei-me entretanto de outro, a Netflix. Não há regulamentação, portanto o regulador não consegue intervir, não há taxas, e, portanto, o Estado não tem daí nenhuma receita e isto coloca efetivamente um problema de concorrência. E a pergunta é como é que se consegue garantir a concorrência com estes novos OTTs e, portanto, criando aqui uma situação de discriminação e um problema ao nível da concorrência e do próprio mercado. E, portanto, gostaria de colocar estas questões. O Sr. Secretário de Estado, reconheço-lhe
aquilo que foi, daquilo que ouvi nesta mesma audição, a disponibilidade para responder numa audição um bocadinho atípica relativamente ao conteúdo e à forma como está a ser feita, e, portanto, pedir-lhe e agradecer-lhe desde já a resposta que pudesse dar a estas mesmas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo cumprimento do tempo. Permitam-me só uma parte para cumprimentar o Sr. Deputado António Topa, que se juntou agora a nós e que é o Presidente em exercício desta Comissão, e eu já lhe fiz sinal para vir ocupar a presidência da mesa, como é devido e justo. Pelo que, antes de mais, queria dar-lhe as boas-vindas à casa, à sua Comissão, e, Sr. Deputado, dar-lhe também daqui um abraço. E se quiser vir ocupar os trabalhos, a orientação dos trabalhos, é com gosto que lhe passarei desde já o lugar. Muito obrigado. Vai chegar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem-vindo, então. Sr. Secretário de Estado, faz favor, 8 minutos para resposta às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. As autoridades têm meios? Eu julgo que sim. E se não têm, devem solicitá-los ao Governo e apresentar as propostas legislativas que considerem adequadas para exercer na plenitude as suas responsabilidades. Mas há bocado referi que subscrevo inteiramente as recomendações da Autoridade de Concorrência e, portanto, o Governo estará disponível para avaliar essas propostas. Que meios é que tem a ANACOM, estou a dizer de memória, mas se considerar que não há concorrência num determinado mercado, pode fazer uma análise de mercado para verificar se há ou se não há concorrência e se aplica os chamados remédios, uma expressão um bocadinho necessárias para que passe a haver concorrência. Não o fez até agora nestes mercados. E a situação está muito mais liberalizada do que estava no passado. Eu recordo-me, alguns dos seus deputados aqui presentes se calhar recordam-se, aqui há uns anos havia 18 mercados regulados e a ANACOM fazia análise de mercados, a ANACOM e a União Europeia consideravam que havia 18 submercados do setor das telecomunicações, da terminação, da internet, da fibra, etc., etc., em que não havia concorrência e, portanto, eram regulados. Neste momento, não. E, portanto, se a ANACOM entender, e pode fazê-lo autonomamente, sem necessitar que a Comissão o imponha, porque são meras recomendações, que em Portugal temos uma situação em que não há concorrência em um determinado mercado, pode regulá-lo. Até agora não o fez e tem poderes para isso. E da Autoridade de Concorrência, o que tenho visto com agrado, aliás, pessoal, é que a Autoridade de Concorrência tem tido uma postura de grande dinamismo e de grande coragem ao investigar e impor sanções por comportamentos anticoncorrenciais a que não estávamos habituados no nosso sistema económico-jurídico e, portanto, estou certo que a Autoridade da Concorrência não deixará os seus créditos por mãos alheias e fará o que tem a fazer se chegar à conclusão que há razões para isso. O que é que pois, o Governo tem a expectativa que a ANACOM altere. Eu disse isso realmente e acho que é isso que devo dizer. Acho que é isso que devo dizer. Porque estamos a falar de uma autoridade reguladora independente com responsabilidades especiais nestas matérias e não é expectável de todo que, por haver um diferente entendimento numa matéria que é da exclusiva competência do Governo, que é a definição da política de comunicações para o 5G, a entidade que é coadjutora do Governo não respeite a orientação que é dada pelo Governo. Eu não posso, senão, pensar que é isto que vai acontecer. E, portanto, eu continuo a acreditar que é isso que vai acontecer. E se não acontecer, bem, nós temos uma situação já, está tudo impugnado, é bom, e não é segredo nenhum, mas está tudo impugnado. Os operadores impugnaram primeiro a decisão sobre a DINSER, impugnaram o regulamento
o projeto de regulamento que saiu e impugnaram agora o fim da suspensão dos prazos. Portanto, o risco de litigiosidade e o risco jurídico que estas sucessivas decisões, deliberações da ANACOM acarretam é enormíssimo, não vos escondo isso. Se não acontecer, o Governo terá que avaliar a situação e ou, de facto, adota uma medida de outra força legislativa que obrigue mesmo a ANACOM a cumprir com a sua orientação, ou provavelmente temos o risco destes procedimentos virem a ser anulados. E, portanto, eu espero que prevaleça o bom senso, porque mesmo que a ANACOM incorpore agora as orientações da RCM, há um novo período de consulta pública que tem que ser dado a todos os interessados, porque eles até agora pronunciaram-se sobre o conteúdo do regulamento e não sobre o conteúdo da RCM. Mas estão confrontados com dois instrumentos diferentes, um que diz uma coisa e outro que diz outra. E, portanto, a situação não é nada tranquilizadora, não vos escondo isto, espero que a ANACOM faça muito... É um risco grande, não vos escondo, é um risco grande, mas em matéria de adiamentos e atrasos não vale a pena também cauterizarmos muito e autoflagelarmos muito. Nós tínhamos atrasos procedimentais já antes da Covid. É verdade que a ANACOM demorou bastante tempo até fazer sair os instrumentos respectivos, mas não estávamos atrasados em termos tecnológicos e isso é o fundamental. Eu sempre defendi que Portugal estava muito a tempo. Tínhamos, aliás, experiências piloto que ombreiam com as melhores mundiais que se fizeram. Todos vocês se recordam do José Alberto Carvalho a ser teletransportado num holograma fantástico para um festival rock, que quem lá esteve não se apercebeu que aquilo era um holograma. E isto com tecnologia 5G feita num projeto piloto. Nós estávamos e estamos bem preparados para o 5G, precisamos é que estas questões regulatórias e espectrais sejam rapidamente ultrapassadas. Alterações no cenário macroeconómico. Sim, Sr. Deputado, nós no Governo fizemos essa avaliação e não está excluído, vou dizer assim, não está excluído que se faça uma reavaliação de todo este processo. Não apenas pelas vicissitudes que acabei de partilhar convosco, mas porque realmente as metas ambiciosas que nós tínhamos no nosso regulamento e que estavam também algumas, embora diferentes, que nós tínhamos na nossa resolução e que estavam também algumas muito mais ambiciosas no regulamento, provavelmente vale a pena ter um olhar, revisitar o tema, porque tudo mudou. Nós temos que ter isso em consideração. Netflix e os OTTs, bom, são duas coisas. Por um lado, nós vamos transpor o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, em que essas matérias também aparecem reguladas. Por outro lado, e por enquanto, essas matérias não são da competência da ANACOM e da parte que eu tutelo, são da competência da ERC e da entidade que regula os conteúdos. E, portanto, eu não tenho muito valor acrescentado para dar nessa matéria. Compreendo que há um problema de concorrência, porque a verticalização dos setores não encontrou correspondência na unificação dos reguladores. Portanto, nós temos dois reguladores que regulam duas partes de matérias que no dia-a-dia andam juntas. Mas é a situação que temos ainda. Muito obrigado.